Você precisa meditar. E eu digo isso com a mesma certeza que eu sei que você precisa fazer exercício e se alimentar bem. A meditação é o principal meio para você controlar o seu plano mental. Então você já parou para pensar que o quanto que a gente se preocupa com o plano físico, que é a alimentação e o exercício? Todo dia a gente está ali pensando de que eu preciso fazer exercício, eu preciso comer bem. Só que a gente nunca está pensando em o que eu preciso fazer para melhorar o meu plano mental, para controlar as minhas emoções, para estar mais presente. Isso sempre é deixado em segundo plano. E normalmente ele é endereçado de formas indiretas, que é, eu estou muito triste, eu estou muito estressado, eu preciso de férias. Ou eu preciso me mimar para que eu consiga controlar melhor essas emoções, porque eu estou triste, porque eu estou bravo. Então ele é tratado de uma forma muito indireta. E como que a gente transforma toda essa forma indireta em algo mais direto e algo mais prático, assim como uma alimentação e um exercício? É através da meditação. Existem duas coisas que eu acho muito importantes que a meditação consegue fazer para você. A primeira é estar presente. Então é estar nesse momento presente e não pensando em situações do passado e ansiedades do futuro ou projeções que a gente inventa na nossa cabeça de um futuro que ainda não existe. Então, isso ajuda muito a gente a não atrelar diferentes sentimentos. Por que eu digo sentimentos? Porque quando existe uma situação do passado, por exemplo, a gente atrela um sentimento a essa situação. Se eu perdi um amigo querido há 10 anos atrás, e isso está atrelado ao sentimento de tristeza. Se eu lembro dessa situação, o sentimento vem junto e eu fico triste. Porque o seu cérebro não sabe diferenciar o que está acontecendo agora e o que já aconteceu, ou o que pode acontecer em relação a um sentimento. E você trazendo esse sentimento, às vezes você pode, no final de um dia, você pode estar triste sem saber o porquê. Como eu disse, sua cabeça está pensando a todo momento em várias situações. Sejam elas reais que já aconteceram, sejam elas inexistentes do futuro. E tem um sentimento atrelado a ele. E você lembrou da situação do seu amigo, que te deixou triste, só que você não lembra que você pensou naquilo durante o seu dia. Você estava fazendo uma outra coisa, ou pensando em duas coisas ao mesmo tempo. Então é meio doido isso. Mas essa é uma primeira importância do porquê estar presente. Você tem mais controle das suas emoções. Você tem mais consciência do que você está fazendo. Você tem consciência do que passa na sua cabeça. E pode ser escolha sua. Você ir com a situação que você está lembrando, ou você ficar fazendo o que você está fazendo no seu presente. A segunda coisa que eu acho que a meditação consegue ajudar muito a gente é em relação ao nosso cotidiano em si. Então a gente enfrenta diversas situações durante o dia. A gente tem interações com pessoas, com situações, e a gente tem o nosso subconsciente que muitas vezes agem por nós. Então eu estou numa situação em que eu estou no supermercado, por exemplo, e uma pessoa fura a fila, eu tenho uma reação de explodir, de ficar nervoso, às vezes até de agredir a pessoa. E isso é uma reação automática que a gente tem. E quando você tem a meditação, quando você tem a prática da meditação, você tem mais consciência sobre os seus arredores, físico e mental. Então eu consigo ter mais controle sobre o que eu vou fazer em relação a essa situação da pessoa furar a minha fila, sendo que não é justo, sendo que não faz sentido. Então a meditação vai te ajudar a ter mais controle sobre também esses gatilhos que você tem no subconsciente. Então você tendo o controle sobre o seu consciente, com a ajuda da meditação, você também vai ter controle sobre o seu físico. Lembra, um é sempre o reflexo do outro. Se eu estou nervoso, eu me acalmo, eu relaxando o meu corpo, minha mente relaxa. Eu relaxando a minha mente, o meu corpo relaxa. Então a meditação ela vai te ajudar nisso, em ter mais controle do seu mental, que pode te ajudar a ter mais controle sobre o seu físico, que é não, talvez lidar com a situação do supermercado de uma forma diferente, de uma forma centrada, sem perder o seu autocontrole. Existem diferentes tipos de meditação, alguns mais passivos e outros mais ativos na respiração e movimentação.
Como resultado final, eles podem ser para diminuir estresse e até elevar as vibrações de energia para o plano espiritual. Acho que vale começar pelo Mindfulness, que é o que temos mais foco na respiração, e disso evoluir para outros se você tiver interesse. O melhor caminho para a prática é com meditação guiada. Você pode ir desde um vídeo no YouTube até os vários aplicativos que existem hoje em dia, alguns com módulos gratuitos e outros pagos. Então alguns dos pagos é o Vitalk, o Animo, o Zenep, e os que têm módulos gratuitos, Insight Time, Calm, Medite-se e Headspace. Para começar a prática, você pode se posicionar no próprio sofá, cama ou almofada no chão, garantindo que a sua coluna esteja reta, e siga as instruções da meditação guiada. Depois de um tempo na prática da meditação, você começa a sentir o quanto que isso começa a entrar na sua rotina. E como que isso acontece? Você começa a, por exemplo, quando você se sente mais presente, você começa a sentir mais as sensações na sua vida. Então começa a sentir mais o gosto da comida quando você para para comer. E não ficar em pensamentos do trabalho, você está ali almoçando, você não está nem sentindo o gosto da comida. Você está pensando em todas as preocupações, todos os próximos passos que você tem que fazer. Ou sentindo cheiros do seu ambiente, ou sentindo o contato do seu pé no chão. Você começa a estar mais presente em todas as suas sensações. Isso é uma coisa. E uma outra coisa que você começa a sentir também é a consciência dos seus pensamentos. Você começa a ter mais consciência de tudo que vem na sua cabeça. Então você consegue controlar, de falar, esse eu vou me prender porque faz sentido. Isso aqui me traz um sentimento bom. Eu quero lembrar sobre isso. E é uma escolha consciente. E não simplesmente pensamentos que vêm e vão, coisas boas, coisas ruins misturadas, e você simplesmente não se dá conta de tudo isso no final do dia. Então a prática ela vai te ajudar muito nisso. A partir do momento que você começar a praticar, depois de um tempo, você vai ter mais consciência, você vai ter mais presença, e isso vai poder te ajudar muito no seu dia a dia. Lembre-se de colocar um propósito do porquê fazer a meditação. Isso vai te ajudar a reforçar o porquê da prática, seja por controle de emoções, seja por estar mais presente. E tente tornar isso um hábito. Então, ou coloque um horário fixo para você fazer essa atividade, ou atrele a alguma outra atividade que você já faz no seu dia a dia, como meditar depois de tomar banho ou depois de escovar os dentes. Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo e se inscreva no meu canal.